Vamos lá. É pra gente... Cheguei, gente! Estamos ao vivo. Entramos um pouquinho atrasado, né? Como a gente falou, mas 6 minutinhos tá bom. Queria estar aqui por outro motivo, mas o motivo aqui é especial, né? Então, assim, a gente... hoje o programa é especial, foi um pedido de um pai que busca justiça pela vida do seu filho. E... sempre que for possível, eu vou atender esse pedido, né? Mas bota aí o vídeo, Vini. O pedido de um pai é sempre prioridade pra gente. Leniel Borel vem hoje ao VacaCast e vamos conversar sobre a notícia que nos deixou de boca aberta. A mãe do Henri teve sua soltura decretada. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, o direito de responder em liberdade ao processo de acusação pela morte do menino de 4 anos de idade. Vamos conversar sobre isso e também a luta desse pai por justiça. Receberemos também a delegada Paula Meri, que nos explicará os confusos caminhos do judiciário. Leniel Borel e delegada Paula Meri, obrigada por vocês terem vindo. Contem comigo, com a minha voz, o que precisarem. E, primeiro de tudo, vamos começar pela pergunta principal, né? Por que a Monique foi solta? Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, Evelyn. Você que me ajudou muito, e não poderia ser diferente. Pediram justiça pelo Henri, ali no âmago, né, do caso. Acho que os dois não estavam nem presos ainda e a gente pediu justiça junto. E agora, vemos aí Monique sendo solta, né? Lutamos muito para que não é só um clamor popular. Aqui tem uns 100 seres humanos. Aqui estou falando para uma mãe, que para mim é exemplo, ser uma mãe de carinho pelo seu filho. E vimos aí uma outra mãe, né, uma genitora, né, que não é exemplo, né, de como mãe para ninguém. Chama Monique Medeiros, sendo solta com uma decisão monocrática do ministro. Uma decisão, quando eu falo monocrática, é decisão por ofício, uma decisão dele. Não é uma decisão técnica, não é amparada por... Ele não fundamentou a decisão legalmente. E aí, nesse sentido, uma decisão por ofício, que no jargão judicial ela é do próprio ministro, de uma forma que ele fala que não conhece do habeas corpus e dessa forma ele fala que não conhece do caso e ele vai e solta a Monique.
que na minha opinião foi uma decisão irresponsável, né, do ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E foi um habeas corpus impetrado. 2 dias antes, o Supremo Tribunal Federal já tinha se manifestado. Nosso ministro Gilmar Mendes já tinha se manifestado de oposto de soltura da Monique, mantendo a prisão. E aí vem o ministro João Otávio de Noronha, numa decisão irresponsável, solta a Monique. E nós estamos aí em poucos dias, né, de manifestação da juíza do caso, a doutora Elizabeth. O Ministério Público, em menos de uma semana, já se manifestou positivamente. O doutor Fábio Vieira entende que há ali crime contra a vida e entende que ambos precisam ir para júri popular, então devem ser pronunciados. Então o Ministério Público, como fiscal da lei desse país, ele entende, mas uma decisão única, monocrática de um juiz, de um ministro, vai e solta a Monique Medeiros. E aí a gente vê isso, toda a população, não só eu como pai, mas o Brasil inteiro hoje se sente na ausência de justiça. Nós estamos vivendo hoje uma verdadeira anarquia, né? Se temos leis no papel, mas elas não são cumpridas, apenas uma decisão, e uma decisão não amparada em nada, não amparada formalmente no que temos aí de lei, né, no país. Ele vai tomar uma decisão sem até conhecer do caso. É uma decisão totalmente irresponsável. Vai falar, doutora? E, na verdade, a nossa legislação hoje permite situações como essa. Seja porque prevê inúmeras vezes infundados ou inúmeros recursos que, de alguma forma, vão fazendo com que o processo dure um tempo longo. E não raras vezes a gente vê presos sendo soltos em razão da demora do processo, da demora dessa prestação jurisdicional. Então, muitas defesas, por vezes, argumentam que o preso, que, na verdade, o indiciado, o réu, não pode responder com a sua liberdade em razão da demora causada pelo Estado. Então, até que ponto algumas defesas se utilizam desses excessos de recurso justamente para procrastinar, para poder demorar. Então, ao mesmo tempo que eles se utilizam dessas ferramentas, depois eles se beneficiam de alguma forma dessa demora que eles mesmos provocaram. E não só isso, às vezes a gente tem na lei situações, palavras, configurações que são muito abertas, vagas e que acabam dando margem para interpretações diversas, quando não deveriam. A lei deveria ser clara, deveria estar escrita de uma forma que não restasse dúvidas. Então, por exemplo, alguns dos pressupostos, porque todo mundo hoje está em dúvida. Mas a Monique foi presa, então se ela foi presa é porque tem motivo para ela ser presa. Uhum. Não é o que a gente acha ou não acha. Depois ela foi posta com monitoramento eletrônico. Depois o Tribunal de Justiça entendeu que ela deveria ser presa novamente. Então, assim, gera uma enorme insegurança jurídica, reforça a sensação de impunidade e dessa demora na prestação jurisdicional. Porque, assim, a prisão preventiva, ela tem fundamentos, ela tem pressupostos para ela ser decretada. Uhum. Então, a prisão preventiva ela pode ser decretada, por exemplo, para assegurar a ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal quando existir prova do crime, indício suficiente de autoria e quando a liberdade daquele réu puder de alguma forma, prejudicar o bom andamento do processo. E eles respondem, além do crime contra a vida, além do homicídio triplamente qualificado e da tortura qualificada, também por coação de testemunha. Então, eu vi aqui que a sentença diz que ela não representa um perigo para a investigação. Como não? A Monique, claro, foi visto, ela coagiu a própria babá, a Tainá, a própria Leila Rosângela, empregada doméstica, está provado. E um dos crimes que ela mesmo responde, inclusive o Ministério Público pronunciou, né, pede para a pronúncia dela nessa forma, no crime de coação, ela está lá, agora, nesse momento, podendo estar coagindo novas testemunhas. Porque o processo não acabou. Sim. Né? O processo ainda está percorrendo. Foi manifestado
pelo Ministério Público a favor do júri popular, então nós entendemos que vai júri popular. É isso que eu como pai, eu como cidadão, é isso que toda a população, é isso que a justiça fala, né? Ali é crime contra a vida, a materialidade tá lá, o meu filho não tá aqui, né? O Henri não tá aqui perto da gente, o Henri tá lá embaixo de um caixão, então o corpo do meu filho tá lá, tá representado que existe materialidade do caso e inúmeras provas. Foi muito bem fundamentado por Dr. Henrique Damasceno, né, o delegado responsável pela investigação. Tá muito claro após todas as testemunhas. Então, assim, há crime contra a vida, então há necessidade de júri popular. É isso que a lei fala. Então, assim, não pode ser uma decisão monocrática apenas de juiz, porque ele acha. Não, temos que seguir a lei. E aí, é isso que eu tenho aí, rede social, tô aqui para isso, entendeu? Como cidadão, não apenas como pai do Henri, né? Como ser humano. Há um limite na justiça, e o limite da justiça é a lei. Temos lei para isso, né? Se estivéssemos falando de uma situação que não houvesse lei, tudo bem, né? Teríamos que criar novas leis, mas não. Nós temos até muitas leis nesse país e temos lei para isso. Mas nesse caso, a lei não está sendo aplicada. E tem a possibilidade de isso ser revogado ou não? Sim, nesse momento agora, estava com meus advogados, eles estão agora debruçados, nós vamos fazer um agravo regimental, é o nome que se dá. Assim como a decisão do ministro foi por ofício, espero que haja uma decisão por ofício, né, para revogação dessa prisão. Então, a decisão por ofício pode ser de outro ministro do Supremo, ou do próprio colegiado, da própria turma que chegue, né, essa decisão. E hoje é uma das coisas que eu peço, né? Todos os fiscais da lei desse país, né? Ministério Público, o Ministério Público responsável pelo Supremo Tribunal de Justiça, porque hoje essa decisão do Supremo Tribunal, de um ministro do Supremo, ele tira o poder do Ministério Público da primeira instância, do Dr. Fábio, que já se manifestou, entende que a necessidade da Monique é manter ela presa, e por prejuízos ao processo, né? A Monique pode estar, como eu falei, a Monique pode estar coagindo uma testemunha agora. Outras testemunhas vão ser ouvidas novamente. As mesmas testemunhas, Leila Rosângela, a Tainá, elas vão ser ouvidas novamente em júri. Esse é um processo de júri. Então, assim, nesse momento, ela pode estar coagindo Leila Rosângela e a própria Tainá, ou outras, né? Eu mesmo, ela pode estar me ligando daqui a pouquinho e tentando me coagir contra a vida, o que seja. Então, nesse sentido, nós entendemos que há possibilidade e pedimos para o judiciário brasileiro, né, as pessoas que são compromissadas com a lei, que são os fiscais da lei desse país, Ministério Público Federal, desembargadores, procurador de justiça, procurador da República, procurador-geral da República, é um clamor, né, não só meu como pai, mas eu que pago meus impostos, cidadão, que entendo que a justiça tem que ser aplicada, a lei tem que ser aplicada, que essa decisão vai ser revogada. A sentença diz que ela está correndo perigo de morte na cadeia. Aí, tipo assim, a gente fica o questionamento, né? Vai soltar todo mundo que está na mesma situação? Porque não só ela, né? Outras pessoas e a gente também. percebe que muitas vezes por uma ineficiência do Estado, exatamente por assegurar, é responsabilidade do Estado assegurar integridade física, psicológica de todo e qualquer custodiado, sim. Então, mas não pode por uma ineficiência do Estado, exatamente como você falou, Evelyn. Então, a solução qual é? Não é o melhorar isso, não é o resolver esse problema, solta todo mundo, então. E uma outra questão que eu trago é todo e qualquer. A Monique, ela está respondendo por esses crimes na modalidade de omissão, mas ela responde da mesma forma que quem praticou as condutas. Só muda a modalidade. Então, na verdade, são os mesmos, ambos respondem, foram denunciados pelos mesmos crimes. Uhum. E a omissão dela foi uma escolha. A participação, a contribuição dela foi fundamental para que o filho fosse assassinado. Sem a participação dela, aquilo não aconteceria. Uhum. Porque, peço licença aqui pro Leniel para tocar em alguns assuntos mais delicados, mas a criança de 4 anos, ela passava por uma rotina de torturas com aqueles dois. E ela sabia. E ela contribuía para aquilo. De que forma? Então, ela contribuía com a omissão, quando ela poderia, e aí digo mais, não só poderia, ela tinha obrigação de agir. Não é no sentido de, ela deveria ser uma boa mãe, eu não estou questionando isso. Uhum. Ela é agente garantidor. Exatamente. A lei obriga
a agir. Ela tem obrigação legal de dever de cuidado e proteção. Não tem a ver com eu quero ou eu não quero. Eu sou uma boa mãe ou não sou uma boa mãe. Ela tem obrigação legal. E ela não fez. Ela poderia, não só poderia, mas ela deveria evitar aquele resultado. Ela poderia, em qualquer momento, interromper aquela rotina de torturas e o espancamento da criança que o levou à morte. Na verdade, além disso, doutora, isso está claro no processo, né? E é por isso que Monique está sendo responsabilizada nas torturas também. Ela poderia ter evitado, teve inúmeras oportunidades de ter evitado do pior cenário que foi o falecimento do Henri, tá? Há episódios icônicos no processo, dia 2 de fevereiro, dia 12 de fevereiro, né? Inclusive 2 de fevereiro foi o meu aniversário, o Henri passou comigo e depois ele foi agredido. Depois 12 de fevereiro, que foi em todas as emissoras visto meu filho mancando após estar num quarto trancado com um homem e meu filho sai de cueca, né? Uma criança de 4 anos. Quer dizer, que adulto que não é pai, que não é nada, é um namorado, né? Que seja assim, não, mas já constituído como padrasto, né? Ali do meu filho, botado na mesma casa, no mesmo lar, entra num quarto com uma criança de 4 anos, praticamente quase pelado, e meu filho sai mancando. O que houve naquele quarto? Então, nesse sentido, a Monique sabia que o Henri estava sendo agredido e ainda assim, ela vai lá, não presta socorro para o Henri naquele 12 de fevereiro, só presta socorro para o Henri no dia 13 de fevereiro, no dia seguinte, e de uma maneira muito dissimulada, muito mentirosa. Inclusive, para mim, ela fala que o Henri caiu da cama em Bangu, mas ele não fala que foi torturado no dia anterior. Hoje a gente só sabe pelas trocas de mensagem dela com a babá, né? E as conversas dela após. Então, assim, a gente entende muito da Monique hoje, do pós-mortem do Henri, pela investigação, né? Então, nesse sentido, ela teve vários episódios que ela sabia que o Henri estava sendo agredido, que ele foi agredido, e nem assim ela como mãe, sentimento de mãe, de protetora, de garantidora, ela tirou. Na verdade, ela tirou qualquer possibilidade do Henri de ser protegido. Se ela tivesse falado um ai para mim, eu teria tirado meu filho daquele cenário de agressão. Ah, mas ela teve oportunidade, a mãe dela está classificada como sabia das agressões, a babá também fala que sabia das agressões e está lá classificado porque ela dos cenários de agressões que o Henri participou, e ainda assim, só que todos eles, de uma maneira, viram na Monique como mãe que ela iria tirar o Henri daquele cenário de agressão, e ela não o fez. Então, assim, além da obrigação legal, ela tirou qualquer possibilidade da criança. Inclusive, ela foi, de uma maneira muito simulada, para o psicólogo, procurar a psicóloga para tentar ter um álibi, né? Desclassificar o Henri como o que ele estava verbalizando, as ações dele para sair daquele cenário de agressão era uma coisa dele e não uma coisa real. Então ela tirou. Se fosse uma adaptação ali, né? Tipo, a nova casa. Eu sou filho de pais separados, né? Meu pai separado, minha mãe tinha a mesma idade. Inclusive, meu pai sofre até hoje com isso, né? Como se fosse alguma coisa hereditária, alguma coisa que veio de família, pelo esse processo de separação que foi muito, muito parecido. E eu sei o que eu sofri como filho, né? Como filho de pais separados. Eu sei o que é ser um filho de pai separado. E eu falei pra Monique, não vai ser fácil. O Henri, o foco é o Henri. Então, assim, quando eu vejo aquelas cenas, eu falei, cara, vou tentar todo apoio para essa nova casa, né? Mas eu não sabia que ele tinha um agressor. Ela, na verdade, vendeu o Jairinho, apresentou o Jairinho como médico, né? Jairinho não, Jairo, né? Traçar um ser desse no diminutivo, um monstro, não tem como, né? Eu acho importante a gente contextualizar o caso para quem tá chegando agora, para quem não acompanhou, para quem não sabe a fundo, né? Porque eu, na época, gente, eu tô tentando ser o mais profissional possível aqui, mas eu cheguei a comentar com você, na época eu tava numa situação difícil, meu pai internado, né? Com Nós Covid. sofremos juntos, Sofremos juntos. Eu perdi meu pai naquele momento ali, bem próximo do que tinha acontecido o crime. A gente conversou muito. E, assim, eu não quero nem entrar no mérito da Evelyn ser humano, Evelyn mãe, porque a gente estava conversando aqui no off, né? Qualquer indício de qualquer coisa com meu filho, a gente vira um bicho. A gente, né? Uma bobeira que seja. A gente instintivo. É instintivo. Outro dia eu estava vendo um vídeo, e não é só negócio de ser humano, é legal você ter falado, de uma galinha
protegendo Sim. os pintinhos. Uma águia, né? Uma águia muito mais forte que a galinha, e a águia tenta pegar o pintinho e a galinha vai e ela consegue proteger. Isso é que a gente espera, né? Sim. De uma mãe, né? Quantas vezes a gente vê mãe que levanta um carro, que você fala assim, se você fosse pensar, ela não tem força para levantar um carro, porque o filho estava ali embaixo. Então isso é algo que a gente espera naturalmente. Sim. De uma mãe, e não o oposto. Não levar a criança para um cenário de agressão, porque na verdade fica muito claro o que ali acontecia, que na verdade o Jairo ele não se relacionava, até pelo histórico que veio à tona depois, ele na verdade ele não procurava as mulheres, ele não se relacionava com as mulheres, ele se relacionava com as crianças. Você tinha um histórico ali, né? Eu vi Sim. as matérias. Por quê? Porque criminosos dessa espécie, eles são criminosos seriais. E eles vão piorando. Existe uma progressividade na violência. Então, na verdade, a Monique sabia de alguma forma que ela sozinha, porque se ela fosse uma mãe zelosa, como diversas pessoas assim que se separam, o que fazem? Às vezes tem até um primeiro momento, tem uma dificuldade para iniciar um relacionamento, às vezes demoram a apresentar pro filho, que dirá levar para morar junto. Às vezes é uma decisão que demora um tempo, porque você tem inúmeras preocupações. Então, assim, até que ponto essa escolha dela de levar a criança é porque ela sabia que ela, sozinha, não era tão interessante. Então, o importante para que ela mantivesse aquela situação era que, infelizmente, a criança estivesse junto. Não, e hoje, isso é importante a gente falar, porque olhando o Jairo hoje, né, e a gente entendendo, né, vendo até o lado psicológico, né, do Jairo, nós vemos o seguinte, né, isso tá mais que caracterizado até pelos anteriores casos que ele teve, os relacionamentos. Ele só foi morar com a Monique por causa do Henri. Então, assim, se ela não tivesse se oposto e eu tivesse conseguido a guarda, ficado com o Henri, ele não teria ido morar com ela. Então o foco não era a Monique, o foco era o Henri. Entendeu? Assim como as outras mães, os outros relacionamentos dele. O modus operandi do Jairo é pegar mulheres recém-separadas ou com condições sociais com dificuldades e crianças entre 3 a 5 anos, né? Então ele busca. Então, assim, esse perfil de mulher não sozinha. Ele não olha só o estereótipo, ele olha a mulher e a criança, né? Esse é o verdadeiro Jairo. E assim, se qualquer momento ela tivesse perdido o Henri, e aí eu não sei se ela também já tinha identificado esse lado do Jairo, para colocar o Henri, né, como moeda de troca, que hoje a gente vê, né? Ela conseguiu um cargo no Tribunal de Contas do município. Quanto é que custa isso, né? Fora os bel prazeres, os procedimentos estéticos, a boa vida que ela vislumbrou, né? Que tá caracterizada. Ela fala, inclusive ela verbaliza para mim, né? No WhatsApp o que ele estava proporcionando para ela, né, ali. E isso foi colocado no Fantástico, por exemplo. Então, nesse sentido, ele só foi morar com Monique por causa do filho. E é interessante que mesmo após isso tudo, hoje ainda, né, que ela sabe, né, vamos lá, se a Monique não soubesse de nada, hipotético, tá, porque ela sabia de tudo, ela estava no apartamento, meu filho faleceu por volta de 1h da manhã, a medicina, ela mostra isso, tá. Eles demoraram a levar para o hospital, sim, né? o que aqueles dois ficaram pensando entre 1h da manhã, que meu filho morto, às 3h50 da manhã que eles saem daquele apartamento. Então, assim... Ele chegou ao hospital com rigidez na mandíbula, não foi? É colocado como trismo, né, pelas médicas. As médicas não são peritas legais, então elas não usam o termo técnico correto. Mas o Henri já chegou com rigidez cadavérica. Eu identifiquei isso quando olho, vejo meu filho com boca diminuta e duro, né? Que a mandíbula é um dos primeiros sinais de horas, né? 2 horas ou 3 horas ali de falecimento, fora a temperatura corporal, sim, né? O ser humano normal, 37 graus, 36,5, e já estava com 34 graus, né? Então, assim, meu filho já estava morto há horas. E aqueles dois ali ficaram criando um cenário. Então, assim, hoje, né, eu não sei o que eles estavam usando, o que eles estavam fazendo, a psique de cada um, isso a gente vai laudar, a gente vai apresentar agora nas alegações finais, mas não vou externar isso aqui. Mas, nesse sentido, estaríamos falando agora de um novo caso Isabela Nardoni,
Talvez se tivessem pensado, né, para tentar descaracterizar, talvez tivessem até jogado meu filho da janela e falado que ele teria caído. E só não fizeram isso porque sabem que não deu certo Porque da não outra deu vez. certo, da Isabela Nardoni, entendeu? Mas eles tentaram ali no decorrer do processo falar que o Henrique tinha caído do quarto, falaram que foi um acidente doméstico. É muito absurdo que você vê que criminosos dessa natureza, eles tentam de alguma forma desqualificar a vítima. Sim. Eles tentam atribuir, e como que as provas técnicas, periciais foram fundamentais para poderem demonstrar a brutalidade do que aconteceu. Foram pelo menos 23 lesões numa criança de 4 anos. Você imagina um corpo de uma criança de 4 anos, você desculpa falar assim, Daniel, mas triste. Com 23 lesões. O Henrique foi muito agredido naquela noite, Evelyn. Ele morreu com hemorragia interna, laceração hepática, contusões no rim, no pulmão, na cabeça, na parte frontal, lateral, posterior. Então a gente tenta imaginar, eu vejo diariamente vídeo de crianças sendo torturadas. Tortura tem som, tortura tem cara de pânico, de pavor. Principalmente quando você está perto da mãe. Que muitas vezes uma criança pode não verbalizar um pedido de socorro, mas ela vai olhar para a mãe e naquele olhar ela vai falar assim: mãe, socorro, me ajuda, faz alguma coisa por mim. É isso que, tipo assim, eu cheguei a comentar aqui em algum podcast, falei, gente, como não ouviu? Ouviu. Como não ouviu? Se os vizinhos ouviram? Não teve vizinhos que ouviram? Ouviu, e a grande possibilidade de ter participado do ato, entendeu? E uma cena que chama muito atenção, quando eles descem no elevador, que visivelmente a gente vê o estado da criança, você vê que a postura dela, não estou nem só falando da tranquilidade, mas você vê que ela não tem uma cara de surpresa. Então, assim, pânico, né? Não, mas até de surpresa, não. porque assim, se eu estivesse dormindo, sedada, dopada, não vi, não ouvi, não sei o que aconteceu, e aí repentinamente você acorda. Então, assim, enquanto meu filho gritava, era brutalmente espancado, eu não ouvi nada. Eu estava dormindo serenamente. Monique, se você olhar ali pelas roupas e tudo, ela estava arrumada, ela desceu arrumada, né? O Jairo também, né? Ela toda de preto, com cordão, com brinco. Então teve tempo de se arrumar. Eu digo por mim, entendeu? Se fosse eu visse meu filho, situação de emergência, você vê as pessoas chegando de eu pijama. Vou pelado, vou do jeito que tô, do jeito que eu tô dormindo. Vamos pegar o foco, é meu filho, do jeito que tiver, entendeu? Não foi isso. Eles tiveram um tempo para pensar, para se arrumar. E até pela certeza da morte. Sim. A gente não tem como afirmar como foi a dinâmica. Só os dois podem falar um dia, né? A Monique, quando foi perguntada disso em juízo, pela juíza, de uma maneira muito dissimulada, ela fala que só 3 pessoas podem falar: Deus, Henrique, que não tá mais aqui, e Jairo. Quer dizer, ela se tira totalmente do cenário. Quer dizer, que mãe é essa, né? E por que ela não quer saber até hoje? Estranho, né? E eu vou voltar nessa questão, exatamente nessa pergunta que ele faz, porque assim, se você não é parte do problema, se você não contribuiu de alguma forma para aquilo, a primeira coisa que você vai fazer é querer saber. Claro. Mas o que aconteceu com meu filho? E você vê naquela cena do elevador que ela não está surpresa. Porque se você deitou para dormir, a criança, vamos dizer, todo mundo deitou para dormir. De repente você acorda, seu filho está naquele estado, você ia cobrar da outra pessoa. Só tem 2 adultos no apartamento. Se não fui eu, foi o outro. Sim. Então você vai cobrar do outro. O que aconteceu? Mesmo que você não desconfiasse, vamos assim dizer, que ele foi espancado até a morte, mas você ia querer um esclarecimento. E ali você vê que os dois estão muito de comum acordo com o que aconteceu. São muito parceiros ali, Sim, né? porque são cúmplices. Aquilo foi pensado, aquilo foi feito. Não foi assim, vamos chegar agora, vamos... Cada um agiu de forma independente, sem combinar, sem acordar nada. Então os dois estavam no elevador cientes de tudo que tinha acontecido e não tinha qualquer elemento que fosse surpresa para nenhum dos dois. A gente está com um problema agora, que nem o Leniel falou, assim, talvez tenha passado pela cabeça, vamos ter a brilhante ideia de fazer um rasgo na janela e arremessar a criança. Não, mas já não deu certo uma outra vez. Eu falo aqui com bastante ironia, porque é uma cena, assim, impensável. E você vê a serenidade dos dois. Isso não só demonstra a frieza, o grau de indiferença, como zero surpresa para os dois ali. Assim, se você olhar as imagens do elevador, ali é um grande
encenação, né? O Jairo tira a máscara, coloca a máscara, bota a máscara, tira a máscara, não sabe, né? Encenando, faz um processo, né? Que não existe de processo de ressuscitação, tentando mostrar que estava fazendo alguma coisa e não tem nada a ver. A técnico, não tem técnica nenhuma daquilo ali, não procede. Procedimento de ressuscitação, tem que botar a criança no chão, fazer massagem cardíaca, fazer não respiração. Fez no apartamento, né? Não. Fez no elevador porque tinha câmera, só pra mostrar que tava fazendo Mas alguma uma coisa. grande encenação, entendeu? Ali tem uma grande encenação e tem uma genitora ali olhando o filho já morto, né? Sem qualquer sentimento. Ali não tem, a expressão facial demonstra muito bem a ausência total de sentimento, entendeu? De remorso, de qualquer coisa. Então, assim, é esse tipo de pessoa que a gente tá falando que tá na rua agora, né? E um dos motivos da gente estar aqui, né, pedindo justiça, porque ali não demonstra nada de que a gente, como ser humano, concorda, né? Nesse sentido, chegamos a... que a gente não pode provar dessa dinâmica, seria alusões aqui, né? Mas de quantas coisas a gente ouviu, né? Principalmente porque a gente acaba recebendo informação da própria família da Monique quanto do Jairo, né? Tem pessoas que não concordam. Ainda existe gente de bem no mundo, né? E ainda falam de que, por exemplo, partiu da Monique, né, a possibilidade de esconder o corpo do meu filho. E iam sumir com o corpo do Henri pela aqueles dois. Então, assim, que mãe é essa, né? Não é mãe, né? Ali não tem, total ausência. E esse é o grande motivo da minha luta, porque o meu filho não tá mais aqui, né? Nada que eu for fazer, botar minha cara, continuar pedindo por justiça, nada vai trazer o Henri. Nada. E a justiça nunca vai ser feita. Nunca essa é a vai verdade. ser feita. Não há justiça. O que se quer é uma condenação, punição pelo que eles fizeram, mas a justiça mesmo, ela não existe. Não, cadeia, prisão, presídio, é pouco para aqueles dois. É pouco. Como ser humano, né? Se a gente for falar em menos de 100 anos, aqui nesse país, a gente tinha poder sobre um escravo, por exemplo, ainda, né? 100 e poucos anos, né? E a gente tinha o direito de poder matar ou tirar a vida de um escravo que era assim, né? E hoje, como a mãe tem o poder de tirar a vida do filho arbitrariamente? Não, entendeu? Existem leis aí para isso. E com requinte de crueldade e com brutalidade. Você disse que tem a possibilidade de ela ter participado do ato. Sim, há possibilidade. Como foi a dinâmica, somente aqueles dois podem falar. O que se mostra pelo modus operandi, pelo quem é o Jairo, pelo que ele fez pelas crianças anteriores, né? As meninas das outras de relacionamento, né? E outro que a gente sabe aí que não apareceu porque a família do Jairo até hoje mantém cárcere quase que privado, né? Cárcere inclusa lá na família. Mas enfim, não apareceu, a polícia não investigou a mais, mas tem outros casos que a gente sabe. E nesse sentido, tem uma grande possibilidade sim, né? Porque o pós-mortem do Henri fala muito mais do que o antes, né? O pós-mortem, as conversas, os telefones celulares, entendeu? Eu ia te perguntar isso, o comportamento dela após, né? Choca ainda? Evelyn, acho que choca a mim. Nós estamos falando para duas mulheres aqui que se Eu lido cuidam. com a barbárie todo dia. E assim, muito como a gente falou aqui, qualquer emergência que aconteça na casa da gente, às vezes com um vizinho, a gente não é indiferente. Que dirá na casa da gente, a última coisa que você vai se preocupar Será que seu filho, né? é com vaidade. Então, assim, eu fiquei 39 dias internada com a minha mãe no hospital. Você esquece de você. É tudo pelo outro. É tudo por aquela pessoa. E assim, o fato dela estar em liberdade, o Liniel tinha comentado das testemunhas que se tem conhecimento já de que foram coagidas. Isso já consta nos autos e eles já respondem por isso. Eu vi, teve mensagem, né? Só que quantas outras testemunhas podem existir que ainda não vieram à tona? Aquela já se sabe. E quantas outras existem? Então, o simples fato dela ter sido posta em liberdade, de alguma forma, já pode constranger alguma testemunha. Não, isso é tanto fato, tá aqui no meu celular. As amigas da Monique, né, que se demonstraram totalmente totalmente revoltadas com a atitude da Monique, que a gente frequentavam a minha casa,
Falaram, não, ela tem que estar presa, pode contar comigo, Leniel, como testemunha de quem era a Monique, do que ela vivia. Não vou entrar em mérito aqui de traições, mas, enfim. E hoje, depois da soltura da Monique, elas sumiram. Elas me bloquearam. Por quê? Elas são testemunhas de vida, de relacionamento, mas elas têm medo da Monique, entendeu? Medo como a Monique pode agir contra elas, entendeu? De quem tá por trás também, né? Porque tem uma família muito poderosa por trás também. Sim. E uma outra coisa, quando a gente fala sobre, assim, quando existe uma acusação no processo sobre os atos que aconteceram ali, sobre os inúmeros crimes que aconteceram, e a gente fala crimes no plural, né? Quando a Monique fala que somente Deus, o Henri e o Jairo saberiam disso, na verdade, se as acusações fossem superiores, fossem mais graves do que efetivamente aconteceu, eles seriam os primeiros interessados a esclarecerem. Sim. Não foi isso tudo não, o que aconteceu foi assim. Então a sensação que dá é, se nenhum deles tem interesse em esclarecer aquilo, é porque foi muito pior do que formalmente se acusa. Porque a acusação ela tem que estar fundada em provas. Então, todas as acusações não são com base no que ninguém acha. Eu acho que um crime desse é grave. Não. Tudo foi laudado, tem perito legista. E muito bem fundamentada. Ela não são várias páginas de processo, fora os arquivos de mídias, né? Os celulares, meus celulares estão apreendidos até hoje. Os celulares deles também. Foram apreendidos 5 telefones nos celulares na casa do Jairo, dos quais a gente só tem acesso a 2, 3 não tivemos acesso, que é muito estranho. Nós pedimos, e aí estamos aqui com uma delegada de Polícia Federal. A gente pediu, doutora, né, para que a Polícia Federal apreciasse, já que o Instituto Carlos Éboli, responsável pela Polícia Civil, técnico da Polícia Civil, fala que não tem condições de analisar o telefone do Jairo, então submeta a Polícia Federal ou qualquer órgão técnico do Brasil que tenha essa capacidade. E nós sabemos, se me corrija se estiver errado, que a Polícia Federal ela tem essa capacidade, tem um Cellebrite mais avançado, acho que até a própria versão da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e na ocasião a Polícia Civil tinha um mês que tinha comprado o Cellebrite, tinha chegado e manipulado, então realmente talvez não tenha essa experiência total com o equipamento, mas então já que eu não tenho, é isso que estamos acontecendo no Brasil, já que o sistema carcerário não tem condição, solta. Já que a Polícia Civil não tem condição de analisar, então não vamos analisar. Então, já que uma mãe não pode proteger, ela pode matar o filho. É isso? Esse tipo de comportamento, a gente, de alguma maneira, tem que parar, porque se eu não tenho condição, alguém tem. Se eu não consigo fazer, alguém faz. Se não tem lei aplicada, vamos criar lei, né? Se a mãe não pode proteger, vamos dar pro pai. Se o pai não pode proteger, assistente social, vamos procurar um próximo, entendeu? Mas alguém tem que fazer alguma coisa. O cruzar dos braços, né, ele pode causar a morte. E causa. E não só isso, o que Leniel revela aqui tem que trazer uma importante reflexão pra gente. Todo mundo um dia já ouviu que, às vezes, em hospitais, os médicos escolhem entre quem vai viver e quem vai morrer, porque pode acontecer de chegarem algumas pessoas, você não ter equipamento suficiente, você não ter efetivo da área da saúde suficiente, então que em algum grau os médicos ali vão acabar priorizando um paciente ou outro. A gente sempre escutou isso. Não é diferente em outros, por exemplo, órgãos públicos. Então pode ser que exista uma diferença entre o lado jurídico e o lado, por exemplo, técnico. Eu falo isso porque, assim, eu sou engenheiro, ele, Leniel, também. Uhum. Quando você vira para um engenheiro e você fala assim, resolve esse problema, eu não estou falando que tem que ser com essa ou essa ferramenta, eu estou falando para você me dar uma solução para esse problema. Como você vai resolver, eu não sei, mas eu quero uma solução. E o engenheiro vai te dar uma solução para esse problema. Só que muitas das vezes, até no âmbito jurídico, quando você encaminha, por exemplo, um equipamento para perícia, aí você encaminha, por exemplo, um celular para perícia, se eu só tiver uma ferramenta, por vezes, para analisar aquele equipamento e não for possível por algum motivo, por exemplo, que seja uma insuficiência daquela ferramenta, eu vou dar aquela análise por concluída. Só que ela não está verdadeiramente concluída. Com aquela ferramenta, com aquele equipamento que eu tenho hoje, eu não consigo analisar. Isso quer dizer que ele não seja analisável, vamos assim dizer? Não. Então, assim, eu entendo que a gente tem que esgotar toda e qualquer possibilidade para poder analisar. E sem demora.
Sim. Entendeu? Então, assim, aqui uma determinada instituição não tem, você vai pedir apoio, colaboração para outra instituição, como normalmente acontece, até que os fatos sejam esclarecidos. O que não pode é, por vezes, você apreender uma quantidade significativa de equipamentos que podem fazer a diferença sobre esclarecer o que de fato aconteceu. A verdade. E, por vezes, isso poderia ser interessante até para a defesa, não só para a acusação. Eu, às vezes, na qualidade ali por exemplo, pessoa investigada, você tem interesse. Eu sou a primeira a querer que sim, a perícia seja feita para mostrar o que aconteceu de fato. A verdade, né? Como Sim. você falou. E se a pessoa não tem interesse que a verdade venha à tona, tudo bem que os indiciados, os acusados, eles não têm obrigação, por lei, de provarem alguma coisa que pode, de alguma forma, prejudicá-los. Mas você não vê esse interesse de quererem submeter determinados equipamentos. Muito pelo contrário, de às vezes quererem deslegitimar um equipamento que é utilizado para toda e qualquer perícia, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no país. Que é um equipamento que é usado por praticamente todas as forças policiais atualmente. Então, assim, a gente vê essa questão que muitas vezes é uma reflexão importante. Esse caso é um caso que dá visibilidade para muitas coisas que acontecem no dia a dia. É muito triste a gente falar isso, mas o Henri não foi o primeiro e não vai ser o último. Não, eu lembro que o Leniel falou para mim, me mostrou dados de como isso ocorre no Brasil, é um número absurdo, né? Disso que são os casos notificados. Que dirá os casos subnotificados, desaparecimento de criança. Como eu sempre falo, criança não desaparece. São 32 crianças assassinadas por dia no país, são dados atualizados, são dados da Unicef. É um genocídio todo dia no Brasil. São 32 Henris assassinados todo dia no país. Fora o número de abortos, que é altíssimo. E não é só prerrogativa do Brasil, é do mundo, né? Você imagina se toda aquela criança pudesse falar, se ela acha que ela queria morrer? Não. Torturas, diversos os abusos sexuais, diversos outros tipos de crime. Então a gente percebe hoje que em muitos lugares, de alguma forma, até porque assim, as delegacias diariamente recebem um volume gigantesco de notícias crimes. Por vezes de crimes de natureza diversas, porque tem delegacias que não são especializadas. Então quando você volta todo aquele aparato para conseguir elucidar um crime com a profundidade que sempre deveria existir, todos os crimes deveriam ser analisados com a mesma profundidade. Sim. E quando você faz isso, você praticamente para de analisar os outros, porque você não tem recurso para tudo. Então, assim, de alguma forma, alguns lugares acabam virando quase que uma linha de produção. Você me dá o celular, não consegui periciar, próximo. Não consegui também, próximo. E vira uma linha de produção. E o quanto que você perde ali? Por ineficiência do Estado. A gente não está conseguindo por quê? Então, vamos arrumar um meio de conseguir. Até porque, hoje, o que as tecnologias das empresas de celulares fazem? Eles investem muito na questão, vamos assim dizer, da segurança. O que beneficia muito a questão da criminalidade, o que se torna uma dificuldade, uma barreira, um empecilho para todo o sistema de persecução criminal. E o Estado não pode se curvar a isso. Então, a gente tem que ter ferramentas, inclusive com a colaboração das próprias operadoras de telefone celular, para poderem fazer vir à tona o que tem ali. Como é que o Estado tem um equipamento apreendido que pode ser, teve algum fundamento, teve uma decisão judicial que determinou aquela apreensão, e o que você faz com aquilo? Deixa eu perguntar uma coisa. O que nós estamos fazendo para reverter essa decisão da prisão da Monique? Da soltura, no caso. Eu acredito que o Ministério Público, né, esteja agindo. Né, o Ministério Público é o fiscal da lei desse país. O Ministério Público Federal, por exemplo, nesse momento, eu peço, né, se não está aqui, o faça. Até pelo prazo, né, de tudo. E eu, como assistente de acusação, estamos agora fazendo um agravo regimental. O STJ ele tem um regimento, nós vamos agravar esse regimento e esperamos que ou o outro ministro ou a turma de ministros acatem esse agravo, assim como o ministro João Otávio de Noronha deu uma decisão por ofício, uma decisão
própria opinião, né, dele, né, posso dizer assim, que outros ministros vejam que isso não tá legal, que isso não tá de acordo com a lei. Então os fiscais da lei desse país vejam isso, então nós vamos provocar. Só que eu sou assistente de acusação, sou isso aqui, né? Existe procurador da República, procurador-geral da República, o Ministério Público Federal, que podem entender e entendam que isso é uma afronta contra a justiça do nosso país, né? Mas nós prometemos até essa semana fazer meus advogados vão protocolar esse agravo e esperamos que ainda essa semana haja essa decisão e haja a revogação, assim como já houve, né, da própria magistrada, né, por problema. E aí, vou só voltar, desculpa, você falou de uma alegação da Monique, né, que já foi provada agora que foi uma mentira, né? É interessante de que ela estava sendo agredida, ou que ela tinha sendo coagida foi hostilizada. Sim. Na verdade, isso é uma mentira. Fizeram uma investigação, né? Eu não tenho imposto dessa investigação, mas na verdade Monique tem até coisas sexuais sendo feitas com os advogados na própria presídio. Sabemos de inúmeras coisas de Monique, das próprias proteções que ela tinha e benefícios que tinha na cadeia. Inclusive, ela estava sendo colocada agora, por último, numa cela com uma delegada, né? Que tem todos a base legal aí, que deveria ter numa cela particular. Uma delegada já botou muita gente presa, mas botar Monique... Quem é Monique, entendeu? Uma mãe, uma assassina, uma pessoa que está em trânsito julgado aí no processo, com vários benefícios carcerários. Na verdade, Monique não estava sendo ameaçada. Monique, ela estava sendo privada, ela estava sendo beneficiada por essa exposição da mídia que o caso deu. E ainda assim ela fala que estava sofrendo coação. Numa cela especial, né, com outras presas, até presas com nível superior, né? Então, assim, eu pergunto, né, se ela tivesse, né, sofrendo qualquer tipo de coação, presídio, cadeia é lugar de quê, né? Gente boa que não é, né? Uhum. Cadeia não é igreja, né? Cadeia não é centro de recuperação. Cadeia é lugar de criminoso, né? Presídio é lugar de criminoso. Então, assim, ela tem que... E criminoso tem que pagar pelo que fez, entendeu? Na proporção do que fez. 1, 2, 10, 50, 100 anos. Na proporção. Então, assim... então a Monique faz o crime que ela fez... com possibilidade de participação do filho, omissa, e ela vai gozar de benefícios... Por quê? Porque ela falou, verbalizou uma coisa que nem provada foi. Então, assim, o processo, essa investigação ainda estava ocorrendo quando a juíza se manifestou por uma palavra da Monique, né? Por uma afirmação para ela que não foi provada. E aí, a segunda instância, né? A 7ª Câmara Tribunal entendeu, né? Que foi uma decisão também monocrática da juíza, infundada, porque não tinha provas, né? Para que ela estava sofrendo qualquer tipo de coação. E muito bem fundamentada por desembargador Domingos, né? Que é isso, né? Alguém que é fiscal da lei, que é a favor da lei, que entende de lei e falou o seguinte: o limite da justiça é a lei, né? Se existe lei, vamos cumprir a lei. Então, assim, a lei não favorece a Monique, né? A lei coloca ela no lugar que ela tem que estar, que é o presídio. Então, voltam com a Monique pro presídio, né? Entende que foi uma decisão também monocrática. E agora o Supremo Tribunal, com a decisão do ministro, desta mesma forma, sem ler o habeas corpus, ele verbaliza, tá escrito, né? Sem conhecimento do habeas corpus. E fala ainda em instituições contemporâneas. Quer dizer, existe agora uma justiça contemporânea do século XXI. E aí, delegado, é bom que a senhora está aqui, né, Paula? Existe uma justiça contemporânea e a revolta do povo brasileiro hoje, que ela é pró-criminosos. E as vítimas, desculpa, meu filho é uma vítima fatal, né? Nós estamos brigando por uma vítima de assassinato. Mas eu também sou uma vítima, eu não tenho meu filho aqui, né? E inclusive gastando rios de dinheiro para fazer justiça pelo meu filho. E você foi condenado por uma sentença vitalícia. Eterna. Eu tô condenado eternamente, só que a justiça ela é pró a criminosa.
Entendeu? Então é isso que nós estamos vivendo hoje, a atual sociedade. E a revolta parece uma anarquia. A gente pede como cidadão, eu peço como pai do caso do meu filho, mas peço pro cidadão, porque outros casos, pode ser a minha morte amanhã. E aí, quem é por mim? Não temos. Muitas pessoas perguntaram, o que a Monique pode ou não fazer agora? Ela foi colocada em liberdade da mesma forma que qualquer outra pessoa que nunca praticou um crime. Sem qualquer restrição. Então, o que ela pode hoje? Tá sem restrição Tudo. nenhuma, né? Sem Se ela quiser ir pro Rock in Rio, ela pode ir. Se ela quiser ir à praia, ela pode ir. Se ela quiser passear, ela pode. Inclusive, se ela quiser ter filho novamente, ela pode. Sim. Ela não tem nenhuma restrição. Doutora, hoje de manhã eu vi na televisão alguém falando que se ela quiser fazer uma viagem internacional, ela pode. Que é um absurdo. Sim. Que é um absurdo. O passaporte dela não foi recolhido. Não, né? absurdo, porque ela foi presa junto ela está com os- livre, leve e solta como qualquer outra pessoa que não absurdo. praticou qualquer crime. Ela não tem qualquer tipo de restrição. Ela tá como eu e você. Nossa. Agora, nesse momento. E assim... E interessante, porque e aí mostra total desconhecimento de quem deu essa decisão. A Monique foi presa com o Jairo com as bolsas para viajar, para sumir do país. Inclusive, ela foi presa por causa disso, né? Já existia uma investigação, a delegada auxiliar responsável pelo caso entendia que Monique e Jairo iriam sumir do país, tá? Eles já estavam próximos de sair do local residencial que foi colocado lá, né, como local que eles residiam. E iriam sumir, né? Isso tava em via de fato. E aí a polícia entendeu e prendeu, ok? E aí, nesse momento, agora a Monique já não pode estar nem no país mais. E, infelizmente, a gente constata da pior forma, que é através de um caso concreto, da morte de uma criança, que o sistema ele é feito não é para proteger a vítima. É sempre para proteger e beneficiar os criminosos. Você não vê um amparo da vítima. Se não fosse esse pai para constantemente buscar justiça, pedir socorro, pedir apoio de outras pessoas, e assim como outras pessoas se juntarem nessa rede para, de alguma forma, manifestarem pedidos de providência, talvez seria mais um caso Sim. na justiça. Né? Então, a gente vê a importância que é a gente olhar o quanto da legislação, porque lei existe, mas, às vezes, o quanto, de alguma forma, beneficia criminosos e o quanto hoje já está comprovado, a gente não tem medidas que sejam suficientes para trazer real proteção para crianças. A gente não tem isso. Não. A gente não tem essas medidas, que não são suficientes. Eu falei outro dia em algum podcast que as nossas leis são muito falhas, né? Tem nossas leis, algumas leis que acabam atrapalhando outra lei. E aí, tipo assim, não há um fundamento para ela sair da prisão como uma pessoa normal. E aí potencializa num caso como esse, com uma decisão não fundamentada na lei que já existe, uma decisão única e excepcional, solta uma criminosa, né? É um absurdo, é um escárnio. Então, assim, não é que beneficia apenas, doutora, ela em pró, as nossas leis são em pró o criminoso. É em prol do criminoso, não em prol da vítima. Hoje, essa semana, ontem, e aí agradeço aqui, aproveito seu programa para falar, a Glória Pérez, ela também se manifesta, é um exemplo, né? Uma mãe que ressignificou e lutou, pegou 1 milhão de assinaturas e transformou assassinato em crime hediondo. Foi através da morte da Daniela Pérez e da garra dessa mãe se manifestou. Mas aí eu te corto para dizer, precisava acontecer um assassinato brutal daquilo, porque assim, quando você não opera no universo do direito, você fala assim, mas homicídio não era crime hediondo? Não, quando falaram isso aqui acho que foi no da Luana, da Vico, se eu não me engano. Foi. Gente, eu fiquei assim, como que não era um crime hediondo? Não, e quanto a criança também não era. Nós conseguimos agora, através da lei em Riborel. Porque, na verdade, crime hediondo não é o que a gente considera como hediondo. É o patrimônio, né? Não, na verdade, existe uma listagem, vamos assim dizer, o que está previsto na lei. Não é o que a sociedade considera, por exemplo, nossa, em razão da barbaridade, da crueldade, da brutalidade, em razão de quem fez, como fez, que torna aquele crime hediondo. É um rol taxativo. É o que a lei prevê. São crimes hediondos, esses. Eu fico assim, eu fico feliz em saber que eu participei um pouco de poder divulgar pra gente conseguir essa lei.
Muito. né? Porque, assim, acho que quantas crianças, quantos Henri ainda terão que morrer para a gente conseguir outras leis e outras coisas que possam fazer a justiça, né? E eu queria te falar, Leniel, qual o seu apelo aos fiscais da lei no Brasil? Bom, aqui não é só Leniel como pai, né? Para ter esse lado pessoal, emotivo, né? De estar lutando por justiça pelo meu filho. Mas hoje eu não luto apenas pelo meu filho. Eu luto pelo meu filho, luto pelo seu, luto pela todas as crianças do Brasil. Não foi à toa que fui premiado pelo Jornal o Globo, como faz a diferença. Essa tipo de exposição, eu não tenho medo, eu sou responsável sim, tenho nível superior, então aqui não está falando para pessoa desesclarecida ou bitolada, ou qualquer assim, aqui está falando para um pai esclarecido, que tem noção da lei, eu sei das minhas leis, que se aplica a mim. Então, assim, eu peço para todo fiscal da lei desse país que tomem uma ação, né? Nós estamos provocando, né, entre aspas, agora, fazendo um agravo regimental. Não era preciso, era feito isso, era já para outros fiscais da lei desse país, né? O próprio Ministério Público Federal, vendo que uma barbárie contra a justiça do país, né? Que afronta a lei desse país, que afronta o cidadão comum, o bem comum do ser humano, né? Isso aqui todo, o que eu recebo, você deve receber, o que a gente recebe, né, da população, é um descaso. Tá todo mundo desacreditado com a justiça do nosso país. Tá todo mundo se sentindo impotente. Quem é por nós nesse momento? Então eu peço aos fiscais da lei, que são guardas da lei desse país, Ministério Público Federal, desembargadores, procurador da República, Procurador-Geral da República, que tomem uma ação nesse momento para impedir, para voltar a Monique, que assim ficou muito feio, ficou um símbolo, né? Acaba mostrando para todo o povo brasileiro hoje, né, que a gente está desamparado, né? Não é por causa apenas do Henri, né? Mostra, dá uma mensagem pro povo de que, cara, vamos fazer justiça com a própria mão. Porque não tem ninguém por nós. E aquela sensação assim, não dá em nada. E se der é pouca coisa. Sim. E existem pessoas que são irrecuperáveis. Existem traços ali mais do que nítidos de sadismo. Então, assim, não é nem só a questão da indiferença. Os psicopatas, por exemplo, eles são indiferentes à dor do outro. O sádico não, ele se alimenta daquela dor. É combustível, ele devora a dor, o pavor, o pânico da vítima dele, como alguém aprecia uma iguaria gastronômica. É aquilo que dá prazer nele. Ele precisa daquilo, ele se alimenta daquilo. Aquilo é o combustível dele. Sim. E um dos problemas, agora falando de forma técnica, independentemente se a gente gosta ou não gosta, se a gente concorda ou não concorda, uma das questões que explica de alguma forma o porquê dela ter sido posta, dela ter sido decretada prisão, depois dela ter sido solto, e depois prende de novo, e depois solta de novo, porque, como eu estava falando anteriormente, existem os pressupostos que fundamentam a decretação de uma prisão preventiva, que seria para garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência da prática do crime, indício suficiente da autoria e quando representar de alguma forma perigo àquela liberdade. E o que acontece? Muito se discute sobre o que é garantia da ordem pública. E aí a discussão acaba estando em torno disso, dessa ideia, dessa expressão. É um pressuposto para a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública. Mas o que é ordem pública? E uma das questões do direito é que muitas vezes não é uma área exata. Então, assim, 1 mais 1 é quanto? Depende. Tem tribunais que entendem que é tanto, tem tribunais que entendem que é tanto, tem jurisprudência num sentido, tem doutrina em sentido oposto. Então, você precisa ter pessoas que sejam... Porque, assim, decisão nos dois sentidos a gente já viu que tem. Então, de alguma forma, o leigo pode pensar, se prendeu, é porque podia prender. Se soltou, é porque podia soltar. Porque ele fez algo que possível. Se era cabível ou não, possível. E o que acontece? Uma parte da doutrina, da jurisprudência, que é o entendimento do Supremo, é no sentido de que não pode, o clamor público, que garantia de ordem pública, não seria sinônimo de clamor público, nem da brutalidade do crime, porque a brutalidade do crime, ele já integra
Se não todo e qualquer crime daquela natureza, a prisão seria automática. E a prisão não é decretada de forma automática. Uma outra questão é, a gente decidiu, querendo ou não, que no nosso sistema vigora o princípio da inocência. Então a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado. Ah, mas ele foi preso em flagrante, com a arma do crime, com o corpo todo sujo de sangue, sim. Mas prevalece o princípio da inocência. E pode ser que ao longo do processo várias fases aconteçam no seguinte sentido, da pessoa de ser decretada a prisão, porque existiam motivos idôneos e suficientes, e por isso que eles falam de contemporaneidade. E em um dado momento pode ser que o motivo deixe de existir. E aí aquela pessoa é solta. E pode ser que novos motivos surjam, e aí você decrete a prisão de novo. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O fato de alguém ter sido preso preventivamente no processo não garante por si só que ele permaneça preso no processo inteiro. Da mesma forma que solto não quer dizer que ele permanecerá solto durante todo o processo. Então, por exemplo, o que pode haver de mudança? Se você de alguma forma conseguir comprovar que o réu pretende fugir, pretende evitar a aplicação da lei penal, pode ser um fundamento para que nova prisão seja decretada. E voltando na questão da discussão do que seria garantia de ordem pública, então muitos entendem que a brutalidade do crime, que o clamor público não são suficientes. Que quando você fala de garantia de ordem pública, não tem a ver com grau de culpabilidade. Você não está discutindo se a pessoa é culpada ou não. Você está discutindo periculosidade. O quanto que aquela pessoa representa de perigo para a sociedade. No entanto, tem uma outra corrente doutrinária que entende que, em razão da brutalidade do crime, desse clamor social, dessa situação de instabilidade jurídica e também não é nem da sensação, é da certeza da impunidade e do descrédito da prestação jurisdicional, da demora na prestação jurisdicional, seria fundamento, sim, suficiente para a decretação de uma prisão. Então, por isso, de uma forma assim, tentando falar de uma forma mais simples possível, que existiriam motivos para a soltura, vamos assim dizer, e para a prisão. Mas para isso você precisa ter também pessoas que estejam comprometidas de verem da necessidade, porque, como eu falei, muitos fatos vieram à tona, mas o fato não está totalmente esclarecido. Então, o simples fato dela estar solta, qual é a mensagem que isso traz para as testemunhas do processo, para outras pessoas que poderiam decidir em algum momento revelar ou não alguma coisa, que tiveram ciência. Só uma coisa que não ficou clara para mim é por que ela não tem nenhuma restrição. Por que ela não está com uma tornozeleira, por exemplo? Ninguém sabe o que ela está fazendo. Como você falou, ela pode estar coagindo uma testemunha agora. Decisão do ministro. Está correto isso? Aí... Ela ser colocada em liberdade como qualquer... E aí eu insisto nesse ponto, como qualquer outra pessoa que não praticou qualquer crime. Vamos trazer para vias práticas, até porque a gente tem público técnico, pessoas que não têm conhecimento. Monique hoje solta, ela é um prejuízo para o processo, e o processo não acabou, né? Acabou, como eu falei aí no decorrer, o Ministério Público, né, o responsável, o promotor do caso, doutor Fábio Vieira, entende que há necessidade de pronúncia dos dois, então a pronúncia é a necessidade de júri popular, deixando para os verdadeiros juízes julgar, né, isso é o júri, e ainda assim há a soltura da Monique sem isso ter terminado. Monique hoje solta com esse clamor popular por pessoas que entendem que isso não representa ela e que essa forma violenta dela não proteger e o filho dela for morto, a Monique pode ser morta a qualquer momento pela sociedade. A Monique pode ser, nós estamos no Rio de Janeiro, a Monique pode circular hoje no Barra Shopping, por exemplo. Jamais. Ela pode andar no calçadão de Bangu, ela pode andar no centro do Rio sem ser morta? Então, assim, e se a Monique for morta, quem é o responsável por prejuízo do processo? O ministro?
Ele vai ser responsabilizado por isso, por essa decisão? Então, assim, o processo ainda está rolando. O Ministério Público é responsável pelo caso, já se manifestou que Monique deveria ser mantida presa, entendeu? Que participou, que tem acesso ao lado. E é uma decisão em cima, numa instância assim, uma pessoa que não conhece o processo, não analisou o processo e a soltura dela. Então, assim, além da resposta para a sociedade de ter ficado, vamos manter entre aspas, feio, né? De não representar o que o povo, né? E o povo é a voz de Deus, quer, que o povo tem como valores. Hoje, Monique, a solta, ela pode ser morta pelo povo, né? Que mostra essa indignação, assim como ela pode ser morta pelo Jairo, tá? Ela pode ser morta pelo Jairo e virar um queima de arquivo. Isso se chama queima de arquivo, né? Então, assim, e aí muda tudo, né? Muda tudo porque aí daqui a pouco o Jairo tá falando que foi a Monique e ela tá morta, ela não pode mais falar. Então, ainda assim, tem isso, né? Ainda no nosso tem país, isso. A gente pode falar o que quiser. E Evelyn, e nessa linha do que você falou assim de impor alguma medida, né? Porque a prisão hoje no nosso sistema, ela é a última medida, última ratio. Então você tem medidas cautelares, por exemplo, de natureza pessoal, que são preferíveis a você decretar uma prisão. Então, assim, última opção é a prisão. Por mais que inúmeras vezes a gente tenha a certeza da prática do crime, a gente tenha a certeza, como o laudo do IML disse, que a criança sofreu uma morte violenta, não foi só uma morte, foi uma morte violenta. Então, assim, não só essa certeza, mas, assim, o sistema, ele dá preferência para medidas cautelares de natureza pessoal. E é muito curioso porque algumas dessas medidas, por vezes, quando são impostas, o Estado não tem como controlar. Seja porque não tem instrumentos de controle ou algumas das quais porque são impossíveis de serem controladas. E aí eu vou dar um exemplo. Quando ela foi colocada em liberdade, com a imposição do monitoramento eletrônico, da tornozeleira eletrônica, também foram impostas algumas restrições, como ela só poderia ter contato com familiares e com os advogados, então não poderia conversar com terceiros, de qualquer forma, nem por telefone, redes sociais, qualquer outra forma de contato. E aí eu te pergunto, como é que a gente controla isso? Porque você pode não ter um telefone, vai botar um mas policial civil lá na casa da Monique, Um olha o custo disso. rastreador Um na rastreador, rede social, uma câmera como na sala da ministra. Então, assim, da você juíza. vê que por vezes são imposições do Estado que o próprio Estado parece que lava as mãos. Ah, não, mas eu falei que ela não pode se comunicar com ninguém. E como você controla isso? Você não pode, falado, né? Não tem um controle, na você verdade, não pode efetivo. transferir essa responsabilidade. Essa responsabilidade é estatal. Se o Estado não tem como, ele que tem que apresentar uma solução para esse tipo de controle. Então, por vezes, até a própria... Por que eu estou falando isso? Às vezes, até a própria medida cautelar que é imposta, ela é inócua. Porque você não tem qualquer tipo de controle, de fiscalização. E aí você vai falar assim, mas ela não está cumprindo a medida. Como é que você vai comprovar que está ou que não está? Você quer falar alguma coisa, Renato? Na verdade, eu estava aqui ouvindo, Evelyn. Cadê você? E a gente está sem câmera hoje. Mas assim, é muito difícil de você ter você pesar e ter uma avaliação sobre a justiça. Mas basicamente, né, pensando do correto, a partir da soltura dela, qualquer decorrer do processo seria responsabilidade do ministro que fez que concedeu essa liberdade. Se olhasse a grosso modo, porque isso que o Lenel falou é muito real, assim. Você não sabe quantos vizinhos que poderiam colaborar como provas, você não sabe, por exemplo, isso que vocês falaram, se ela pegar e sumir do país hoje, se fazer... Tem até várias coisas mesmo, que vão enraizar em cima dessa atitude irresponsável que aconteceu. Agora, infelizmente, o que a gente vive é o oposto, né? Ela pode sumir, pode acontecer o que quiser, que o ministro vai continuar lá. Verdade. Andando, normal, ministrando, fazendo seu julgamento. Muito provável, no máximo, tome algum tipo de chamada, mas assim, a gente não vai ver esse cara perder esse poder ou assumir uma responsabilidade pelo que vem acontecer, caso aconteça algo. Que é um absurdo, né? Vamos lá. Médico, né? Só um lado tem a perder, né? Não, só um lado tem a o perder. médico, se ele falar na mesa de cirurgia, ele matar o paciente, se for provado, ele vai ser condenado.
ok? Se a doutora aqui, né, foi numa maneira irresponsável, dar uma decisão errada, ela vai ser condenada. Eu, engenheiro, se eu dar um laudo que é irresponsável, você caiu o prédio, você vai ser condenado. E o ministro? Qual a responsabilidade que ele tem nesse momento? A vida dele tá andando, né? Ele diz que não entende nada, que não viu, não sabe do processo. Não tem. E quem vai cobrar? Essa é meu questionamento, entendeu? Qual é a alçada que vai cobrar, né? A responsabilidade. Porque existe uma coisa que, assim, não fecha, a conta não tá fechando, entendeu? E assim, pra mim é um absurdo, porque... E até obrigado por esclarecer, por mostrar o caso novamente, porque o ministro falar, depois de 48 países, ser o caso mais falado na época, né? Jornal Nacional, falado no Fantástico, em todas as redes de TV, todos os jornalistas do Brasil nos procuram e têm conhecimento do caso, né? Então, assim, então o ministro ele não vê TV? Ele não lê jornal e ele não tem acesso à internet. Me desculpa, mas nós estamos no século XXI. Então essa justiça contemporânea, que ela é em prol, né, do criminoso, ela não está fechando essa conta. Então, assim, na verdade é por isso que a justiça é cega? Renato. É triste, né? Mas, Leniel, tá rolando essa pergunta aqui no chat, também é uma questão minha. Você falou sobre os fiscais da justiça, você pediu ajuda a eles. Agora, o que a população, de uma forma geral, pode fazer para ajudar? Eu recebo essa pergunta também todo dia. Obrigado quem fez essa pergunta. O que o pessoal está fazendo, né? Se o ministro ele não tem conhecimento em rede social, mas acho que o irmão dele tem, a mãe dele tem, ou alguém deve ter para tomar conhecimento. E, assim, acho que a gente pode errar na vida, né? A gente erra, né? Só que alguns erros nossos na vida, eles são irreversíveis, né? Mas tem erros que são reversíveis. Então, a própria decisão do ministro, ela é reversível, né? Eu falei ontem, né? Ontem. Eu liguei pro gabinete do ministro, como pai, como ser humano, e pedi um posicionamento do ministro, né? Eu tô nas minhas redes sociais hoje, né, desde sexta-feira, pedindo uma manifestação, né, do ministro. Peço aos outros ministros também do Supremo, se chegarem a ele, que se manifestem e dêem uma resposta pro povo, né? Mas a gente quer uma resposta que seja técnica, né? Uma resposta que seja baseada na lei. Não eu acho. Então, assim, o povo, né, agora pode nos ajudar a pedir que a justiça seja aplicada. Mostrando, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, já estou profetizando, 7 milhões de pessoas que você tem, né? De seguidores. Eu peço aos seus seguidores, me desculpa, Evelyn, que repostem, né, o programa. A gente pode fazer barulho? Pode ir lá na rede social? Vambora. É isso, entendeu? A importância gosta de fazer barulho. A importância dessa rede, sabe? De mostrar que, assim, às vezes o pai queria só ter direito a passar pelo luto do filho. E ele não teve esse direito. Não. Ele não pôde viver aquele momento dele. Eu luto todo dia. Então a gente vê assim, a busca por justiça não pode aumentar o sofrimento da vítima. E você vê que às vezes ele estava na certeza de que uma etapa do processo estava chegando ao fim, para a gente chegar na etapa da pronúncia e então do julgamento. E a sensação que dá é que voltou 10 passos para trás. Então, assim, de que tem que ser vigilante, não pode descansar em nenhum momento, porque o ideal, a grande questão é que não existe essa obrigatoriedade de se falar fora dos autos. Então, assim, os magistrados, eles têm que se manifestar nos autos, no processo, vale o que está lá. Então, assim, por mais assim, é muito importante essa participação popular, mostrar essa indignação, essa revolta, mostrar que realmente é algo incompreensível e que existe hoje a possibilidade, sim, na lei, que a gente está falando aqui também de forma técnica, não é só a questão humana, mas de forma técnica, da mesma forma que ela estava presa antes, que seja decretada novamente a prisão preventiva dela, até que a gente tenha um resultado, sim, até que saia a sentença. Eu vou fazer o seguinte, quando a gente sair daqui, eu vou pesquisar o que eu puder de rede social, que a gente possa divulgar, fazer barulho na internet pra galera ir lá. E eu acho que é assim que a gente consegue mesmo. Eu lembro de vários casos que eu divulguei, que as pessoas foram lá e só de falar mesmo, escrever e se manifestar, né, contra a decisão,
de alguma forma, se ele não tem acesso, se ele não tem um Instagram, se ele não tem um Facebook que seja, isso vai chegar nele porque pessoas em volta vão falar. Sim. Né? Falando sobre a ONG que você fundou, me conta um pouquinho desse projeto. A gente está aí com a ONG Henri Borel. Já falei para você é fácil falar, Evelyn, porque a gente viveu junto. Eu fico muito triste que a gente participou junto do falecimento do seu pai. E foi com muito carinho. E eu lembro de você, você ficou dias sem tomar banho, né? Sem se manifestar, acho que está nas redes sociais, né? E você tem uma vida bem ativa, uma pessoa bem influente. E eu lembro disso, que a gente viveu junto. E assim, eu nunca achei que meu filho veio ao mundo para aprender Monique Jair, é muito pouco, entendeu? Pelo que o Henri representa. Quando eu chego como pai, entrego meu filho lindo, maravilhoso, saudável. E um dia antes, numa festa, uma amiga me fala, cara, que menino lindo. Eu falei assim, pô, meu filho vai dar trabalho, né? Lindo, olho azul. E eu tava criando o Henri para fazer a diferença nessa sociedade. O Henri seria um novo Einstein, um novo desenvolvedor de uma vacina, né? Talvez um novo ministro, né? Ou um político que fizesse novas leis aí que a gente conseguisse realmente ser efetivo. Então o Henri estava sendo educado dessa forma. E eu chego e fico desesperado, né? E vejo meu filho morto. Eu peço perdão pro meu filho de não ter conseguido verificar, de não ter conseguido fazer mais. Eu me martirizo todo dia. E aí naquele caminho, eu fiquei acho que quase 4 meses na minha empresa sem conseguir trabalhar. Eu sou muito grato pela minha empresa, por eu estar trabalhando lá até hoje. E ali mas nunca, eu sempre sabia que tinha um a mais. Eu nunca questionei Deus por isso, né? E eu sabia que Deus tinha ele tinha um propósito nisso tudo, né? Eu nunca imaginei que eu ia encontrar a Evelyn, nunca imaginei que eu ia estar em todos os programas de TV, que ia estar falando, que eu ia ter voz, que a gente ia conseguir ter uma lei. Mas eu estava muito debilitado e muito angustiado com isso. Eu faço tratamento psicológico, psiquiátrico, então são 1 ano e 6 meses quase, que vai fazer agora, com tratamento psicológico e psiquiátrico toda semana. E eu disponibilizei, meus advogados viram a minha angústia, Dr. Ailton Barros e Dr. Leonardo Barreto, e falaram, Daniel, a gente vai fazer alguma coisa, cara. Falei, pô, doutor, mas o quê? O que a gente pode fazer? E aí o Dr. Ailton, ele tinha contato com o deputado Hélio Lopes, e o deputado Hélio Lopes disponibilizou e ele protocolou. Ficamos um final de semana dos doutores, toda lei precisa de uma base legal. E os meus advogados passaram o final de semana fazendo essa base legal. Nós começamos pedindo aumento de pena para padrasto e madrasta. Eu já falava que seria uma qualificação, uma qualificadora. Eu falava já com a Ana Carolina, mãe da Isabela. Me ajudava muito mais do que... Isabela Nardoni. A Ana Carolina me ajudava muito mais do que a minha psicóloga, porque ela viveu. Ela passou por aquilo. Assim como Glória Pérez, ela passou por aquilo. Então, eu não desejo isso pro meu pior inimigo, entendeu? Perder um filho é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, né? Na verdade, para verdadeiros pais e mães, né? Que eu tô falando aqui. Então, nesse sentido, eu disponibilizei os advogados, a gente começou a pedir aumento de pena para padrasto e madrasta. A gente se conheceu, nós fizemos uma petição pedindo a aprovação da lei Henri Borel. Depois, a Jaqueline Cassol, a deputada e sua assessora me procuraram. A Carla Zambelli, a Alê Silva e seus assessores me procuraram. E, graças a Deus, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, disponibilizou uma força-tarefa para que a lei Henri Borel, que começou pequenininha, a gente fizesse uma lei ampla. E hoje a lei Henri Borel, ela é uma lei... A alusão que a gente faz é como Maria da Penha está para as mulheres, a lei Henri Borel está para as crianças, né? Hoje a lei Henri Borel dá voz às crianças. Então, qualquer pessoa que veja uma criança sendo agredida, uma palmada que seja, e não denunciar, né? Se aquela criança morrer, ela vai ser responsável penalmente, né? E se aquela criança, ou qualquer tipo esse tipo de violência, ele vai ser responsabilizado. Então hoje as crianças, elas têm voz. Se a mulher, vamos entender aqui, mulher como Maria da Penha, né? Ela denunciava, voltava e o cara agredia novamente. E imagina a criança que não consegue verbalizar.
né? E assim, além Ou de... até mesmo quando verbaliza e o responsável nada não faz. Então, assim, a gente começa a colocar no cenário também a responsabilidade de todos. Hoje, se você ver uma criança sendo agredida passando no shopping, numa via pública, e não relatar, você vai ser criminalizado, entendeu? Se essa criança falecer, criminalmente ainda. E assim, viemos com novas coisas, né? Que há necessidade também, a inclusão do Estado, né, com medidas protetivas. Então, assim, não é só ter a lei. E essa é a grande minha preocupação desde o começo. Porque a gente já tem muita lei, né? É a aplicação da lei, eu sempre falei isso, né? E fazer com que a pessoa que aplica a lei, aplique ela corretamente, né? A gente já tinha o ECA, já tinha o Estatuto da Criança. Você aplicar e você também criar estrutura, porque às vezes, infelizmente, sempre após uma tragédia, uma barbaridade, a gente vê às vezes algum movimento legislativo. E infelizmente a gente fala, precisava acontecer daquela forma para ser previsto em lei. Porque às vezes algumas coisas você fala assim, mas isso já não era óbvio? Não era óbvio. Então você precisa da lei. Mas além da lei, não basta você criar uma lei e você não ter a estrutura para a execução daquela lei. Até o conhecimento, né? Sim, além da difusão do conhecimento da lei, além das pessoas saberem do direito, né? A que eu tenho direito, o que pode, o que não pode, mas você criar uma estrutura e um suporte. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem uma delegacia, para todo o estado do Rio de Janeiro, uma delegacia especializada no atendimento da criança e do adolescente vítima. É claro que todas as outras delegacias, as delegacias de bairro, não especializadas, também trabalham, mas assim, você pensando, será que uma delegacia só especializada dá conta de todo o estado do Rio de Janeiro na proteção da infância? Então a gente vê, e hoje, eu sou policial há 20 anos, a gente constata que determinadas guerras, vamos assim dizer, a gente não vai vencer com a pólvora, mas sim com a caneta. Então a gente precisa da lei, que é muito importante, e você precisa equipar e estruturar, qualificar efetivo para trabalhar, e você realmente ter uma estrutura, até porque muitas vezes crianças que estão num cenário de violência, que você tira a criança de casa, você leva a criança para onde? Então é muito difícil, às vezes, numa delegacia, você identifica que o pai, mãe, madrasta, padrasto são agressores, você encaminha uma criança para um abrigo. Como são os abrigos hoje em dia? Então, assim, a gente vê que as coisas ainda não conversam muito. Você vai criando cenários ou soluções muito paliativas, muito pequenas. Então é importante a importância dessa integração. E é nesse ponto que nós chegamos, né, que não havia só a necessidade da criação dali. E a ONG vai vir nesse sentido. Eu não sou o Estado, né, não tenho dinheiro do Estado. Toda a ONG hoje está sendo montada com meus recursos próprios. Eu ressignifiquei, né, eu acho que hoje eu não tenho mais vontade de nova casa, novo carro. Na verdade, o Henry me deu essa grande missão. E a gente acabou vendo, né, que há necessidade, porque são 32 crianças assassinadas por dia. Fora o cenário de agressão, fora o que não é relatado. Nos registros. Fora as que ainda não morreram, estão sendo agredidas nesse momento. A própria pandemia aumentou essa estatística as escolas foram fechadas e a criança verbaliza na escola ou verbaliza em outros locais. Então, sim, os dados são muito maiores. Ela foi colocada a quatro paredes com agressores. E o que a gente pode fazer? Né? A gente está colocando aonde a gente vai chegar. Está com Deus. Deus foi colocado no meu coração que a gente deveria ajudar as crianças. Qual ajuda? A ONG ela vem com apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência. O apoio ele tá como genérico, porque é todo tipo de apoio: psicológico, jurídico, médico, odontológico. É multidisciplinar. Porque as violências, quando elas acontecem, elas não afetam só uma área, vamos assim dizer, específica da vida da criança. Então é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. E vítima de violência. E qual violência? Todas. Aí vem violência sexual, violência emocional, violência doméstica, psicológica. E assim, de forma que a gente tente, de uma maneira
estamos pequenininhos, mas pretendemos chegar e ir para o Brasil inteiro, quiçá mundo, para que a gente tente não chegar ao pior cenário, que é a fatalidade, né? Então, se a gente de alguma maneira conseguir, talvez com um simples apoio para o pai ou para a mãe, né? De que qual é a melhor maneira de tratar. Tem gente que vem me procura na minha rede social, no direct, né? Que fala, e Leniel, o que eu faço? Meu filho tá com esse cenário, o que eu faço? Aonde eu vou? Onde eu peço ajuda? Eu vou? E assim, eu sou né? Então, assim, a gente está montando uma estrutura aqui que faça essa triagem, que a gente consiga. Não, vem aqui para a ONG, vai para a DECAV, vamos botar um advogado. Ah, não, isso é alienação parental. Não, isso aqui é violência, isso aqui é transtorno psicológico. Ah, e uma vez que está detectado, vamos para psicólogo para conseguir esse transtorno psicológico. Por que acontece? O que eu sempre pensei, e é tudo muito aplicado do que eu vivi, tá, Evelyn? Isso tá verbalizado, tá lá nas conversas minhas com a Monique. Eu falei, Monique, dessa maneira o Henri vai ter transtornos psicológicos irreversíveis. Quem seria meu filho? Olha só, o Henri é uma criança maravilhosa, educando para fazer a diferença na sociedade, depois de ter vivido aquele cenário de agressão com o Jairo. Talvez o Henri seria um novo Jairo. Entendeu? Ou seria deficiência na escola, deficiência para ser humano, deficiência como homem, deficiência sexual, deficiência emocional. E dificuldade de criar vínculo, confiança nas pessoas. Vamos esperar 21 anos que ela crescer, já aos 21 anos, para detectar que todas essas mazelas? Não. Vamos, de alguma maneira, tentar, na criança e adolescente, tentar eliminar. Entendi. Você quer falar mais alguma coisa, Renato? Ô, Eve, queria só fazer uma pergunta para ver se vocês sabem ou se é uma mera coincidência. Mas, no caso, o juiz João Otávio de Noronha, que concedeu a liberdade... esse é o que concedeu. É ele mesmo. Seria esse mesmo juiz, por acaso, que concedeu há um período atrás a liberdade domiciliar ao Queiroz? Sim. E a esposa dele que estava foragida? Sim. Inclusive, tem coisa muito pior, né? Que eu recebi ontem. Tranquilo, sem mais. Era só para tirar essa dúvida, porque quando você puxa... O histórico, ele assusta. É assustador. Ele assusta. E assustador até para a população da onde ele reside, acho que é sul do Brasil. O pessoal tem medo desse ministro, mas não vamos... Bom... Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês sabem alguma forma... O pessoal do chat está querendo saber como eles fazem para a gente fazer esse barulho. Então, Porque parece que o ministro não tem Instagram. Ah, mas tem o Instagram do Ministério, do Fórum. O irmão dele tem? Então, olha só, você tem esses dados, Leniel? Acho que é Paulo Noronha. Não, preste atenção. Quando acabar aqui, eu vou fazer esses stories e vou deixar os arrobas, como eu sempre faço. Vá nesse Instagram, comenta nesse. Vou deixar os arrobas que de alguma forma vai chegar nele. Sim, entendeu? Amém. Que seja de algum lugar que ele possa passar, que de algumas pessoas. Será que é só através do processo que ele vai entender do que é o caso? Então vamos fazer ele ver a televisão, né? Ou ver a internet. Exatamente. A gente vai fazer esse barulho, eu vou ficar responsável por isso. Eu queria dizer pra vocês, contem com a minha voz, né? Contem comigo. Acho muito bonito o que você está fazendo, porque ele não vai voltar. Seu filho não vai voltar. Eu sinto muito mesmo, como mãe, como cidadã, como tudo, como pessoa, né? Tipo, eu não consigo mensurar a sua dor e a sua força, né? O que você está fazendo. Não pare, não desista, não se culpe. Né? Eu falei isso para você muitas vezes. Mas não perca a sua fé. Assim, eu entendo, né? A generosidade de transformar dor em amor. E ainda se preocupar com o próximo. Eu venderia tudo, começaria do zero, né? Hoje, tudo que eu tenho, e não são poucas coisas que acabei conquistando, né? Mas por um abraço do Henri. Não é por um dia, não é por uma hora, por um abraço do meu filho. Então, assim, mas eu vou encontrar meu filho de novo, eu tenho certeza disso. Assim como vai anoitecer, como vai amanhecer, que eu vou encontrar meu filho de novo na eternidade. Só que o que eu vou fazer daqui por diante é o que vai me levar para encontrar o Henri novamente, entendeu? Não é sendo uma pessoa ruim, vingativa, buscando ódio, vingança, não. Eu sou um pai em busca de justiça e hoje eu luto pelo meu e luto pelo todas as crianças do Brasil. Mas... Davi, né? E me desculpa aproveitar aqui esse momento, né? Mas eu não poderia falar de Deus e eu não poderia falar
da Bíblia, Davi também perdeu um filho, né? Davi foi um dos maiores guerreiros da história. Biblicamente, se você for ver, teve muito sangue na mão. Mas Davi perdeu um filho pelo pecado, né? Dele. Que ele, né, pode falar, pula a cerca e teve desse relacionamento, ele tem um filho e Deus falou que iria matar o filho dele, que o filho dele ia morrer. E aí Davi, ele jejua, ele ora, ele bota pano de saco, faz de tudo para que Deus não leve o filho dele. Todo mundo fica muito desesperado, porque Davi era um guerreiro, né? Era um rei forte. E daqui a pouco o filho morre. E aí os empregados ficam desesperados com mudar aquela notícia. E Davi percebe o murmúrio, né? Isso está em 2 Reis. E ele fala o seguinte: ele vai lá, toma banho, pede a melhor comida, e começa a comer. Os empregados, mas como? Se você, quando teu filho estava para morrer, você jejuou, você orou, você se humilhou, e agora você se veste bem, se come, mas por quê? E aí ele dá para mim, acho que para a sociedade, a maior, sei lá, lição de vida. Ele fala o seguinte: o que eu vou fazer não vai trazer ele de volta. O que eu vou fazer daqui em diante é que me leve a aproximar do meu filho. E é isso. Eu tenho vivido dessa maneira para encontrar o Henry de novo. Obrigado por vocês também, né? Pela doutora, por ter vindo. Te espero semana que vem pra gente bater esse papo. Assunto sério também, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre abuso sexual infantil, né? E, enfim, conta com a minha voz. Obrigado. Mais uma vez. E, gente, vou soltar nos stories os arrobas pra gente poder, porque a gente saber do caso, a gente ver, a gente comentar, é bom. A gente tem que ter informação, né? Pra não agir como ele agiu falando que não sabe do caso. É bom a gente saber. Mas fazer algo é melhor. E eu encerro aqui dizendo que o clamor deve ser por mudança. Sim. E não por vingança. Amém. Então, sim. Infelizmente, a gente vê que a gente precisa, sim, também que as leis sejam, não é só alteração de lei, mas que sejam cumpridas de uma forma mais rigorosa. Até porque, já que você falou da Glória Pérez, a gente vê que os criminosos estão soltos, vivendo a vida normalmente, reconstruindo família, podendo ter uma vida normal. Por isso que eu falo, por vezes é difícil a gente acreditar numa real justiça. A gente quer uma punição, sim, e essas punições, elas nunca são da forma que a vítima e a família da vítima entendem como proporcionais, justas, porque, como eu falei, o clamor deve ser por mudança e não por vingança. Evelyn, só para finalizar, já era uma coisa que está no meu coração e a gente vai fazer. Eu espero, né? Nós estamos próximo de um marco, né, para esse país de vitória, que é o 7 de setembro, né? Espero que a decisão seja revogada até lá e vejamos juntos, Monique, e estejamos não comemorando, mas com um sentimento de justiça sendo feito com a volta dela para a prisão. Sim. Mas se não acontecer, a gente vai fazer alguma coisa 7 de setembro, nem que eu precise ir a Brasília e conto todo mundo aí pra gente fazer. 7 de setembro a que dia? Semana que vem, né? Tá, então vamos divulgar isso também. Passeata, alguma coisa, alguma rua. Coisa, vamos pra rua. Sim. Então é isso, gente. Quarta-feira. Que vem? Isso. Tá. Gente, bom, lá no meu Instagram vai estar todas as informações. Vou deixar todos os arrobas também aqui no box de informações. Espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente coloca todas as informações. Quem perdeu, quem entrou agora, vai lá no nosso canal de corte, tem QR Code aí na tela, se inscreve no nosso canal porque ela vai ter todos os resumos. É importante que você assista todo o episódio completo, né, pra você saber tudo que rolou aqui. Mas lá no canal de cortes a gente facilita a sua vida, coloca todos os tópicos direitinho. Compartilha, divulga, vamos dar voz a esse caso ainda mais do que já teve, né? E o que a gente puder fazer pra divulgar, a gente vai fazer, tá bom? Beijo, amanhã a gente se encontra ao vivo às 8 horas da noite.